Eu tinha 45 anos e achava que a vida estava finalmente tomando o rumo que eu sempre sonhei. Casada com o homem que amava, com filhos saudáveis e uma rotina estável. Mas, como toda história que tem algo escondido, o meu mundo desabou em um único momento. Um simples olhar, uma mensagem encontrada por acaso, e tudo o que eu acreditava ser sólido desmoronou diante de mim. O homem com quem eu construí minha vida, com quem tive filhos, me traiu. A dor foi indescritível, mas não foi o que mais me surpreendeu. O que realmente me pegou de surpresa foi perceber que, por mais que a dor fosse forte, ela não era o fim da minha história. Era só o começo de uma jornada que eu jamais poderia imaginar. A minha. Se você está curiosa para saber a minha história, antes de começar, eu peço uma coisinha. Se puder, deixe um like no vídeo para ajudar a vovó a continuar contando suas experiências. E, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Assim você não perde nada. Também me conta aqui nos comentários se você gosta de ouvir minhas histórias. E aproveita para colocar de onde está assistindo, porque eu vou mandar um abraço bem especial no próximo vídeo. E se eu não tiver mais histórias, minhas amigas vão dar aquele abraço para vocês e também mandar um alô para a cidade de vocês. Agora vamos lá, que eu vou contar tudo sobre o que aconteceu na minha vida. Meu nome é Maria, tenho 78 anos e moro aqui na cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo. Se você está assistindo ao meu vídeo, é porque talvez você se interesse pela minha história. Então quero compartilhar um pouco do que vivi. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo. Estava tudo tão bem. Ou pelo menos eu achava que estava. O que mais me marcou foi a forma como a dor me pegou de surpresa. Não foi um grande grito nem um escândalo. Foi algo mais simples, mas muito mais devastador. Eu lembro como se fosse ontem. Eu estava em casa fazendo meu trabalho de sempre, preparando o jantar, quando ele chegou mais tarde do que o normal. Aquele cheiro estranho, o olhar desconfortável. E então, ele deixou cair um pedaço de papel, um bilhete, enquanto procurava as chaves no bolso. Naquele bilhete estavam as palavras que eu nunca imaginei ler. O nome dela, um recado que ele tinha escrito. Eu peguei aquele papel com as mãos trêmulas, e ali estava, escrito em tinta preta, algo que me fez o coração quase parar. Eu sinto falta de você. Eu olhei para aquilo, e por um momento, tudo ficou em silêncio. Eu não sabia o que fazer. O que eu estava vendo parecia uma mentira, mas não era. Eu estava vendo a realidade nua e crua. Eu sentia a dor tomando conta de mim. Algo que eu nunca imaginei que pudesse sentir. Não era só a traição, mas o peso daquilo. O que a gente construiu, os filhos, a vida inteira juntos, parecia ter sido uma farsa. Fiquei paralisada. Não sabia o que pensar, nem o que sentir. Só sabia que o chão tinha sumido debaixo dos meus pés. Mas, apesar de tudo, no fundo, algo dentro de mim me dizia que a vida não podia parar ali. Eu sabia que essa dor tinha que passar, que o sofrimento não poderia ser o fim. E no silêncio daquele dia, eu tomei a decisão de que, embora não soubesse como, eu teria que me reerguer. Bom, para vocês entenderem melhor, vou contar um pouco de como era a minha vida antes de tudo isso acontecer. Eu, Maria, 45 anos na época, com 2 filhos para criar, e um marido com quem eu acreditava estar construindo uma vida sólida. Meu marido, o José, tinha 48 anos. Era o homem que eu amava, que estava ao meu lado desde a juventude, e que eu nunca imaginei que me trairia. A nossa rotina parecia simples, mas era cheia de significado. De manhã, eu acordava cedo, já começava o café. E os meninos, o João e a Laura, já vinham para a cozinha, animados para o dia. O João tinha 12 anos e a Laura, 9.
Eles estavam naquela fase da vida em que estavam descobrindo o mundo, fazendo perguntas sem parar, e eu amava conversar com eles enquanto preparava o café da manhã. O João sempre foi muito curioso, cheio de energia, e a Laura, mais quieta, adorava desenhar e me mostrar os rabiscos dela. José, meu marido, costumava sair cedo para o trabalho, e eu ficava com as crianças em casa cuidando dos afazeres e da educação deles. O dia passava entre a escola dos filhos, as tarefas de casa e, claro, sempre me preocupando com a saúde e o bem-estar da nossa família. À noite, quando o José voltava, costumava ter aquela conversa de rotina. Ele falava do trabalho e eu contava como foi o dia com os meninos. Nos finais de semana a gente se reunia, ia à missa e depois passávamos o resto do dia em casa, muitas vezes jogando alguma coisa ou assistindo à televisão, daquelas preto e branco. A vida não era um conto de fadas, mas estava boa. Eu estava feliz com a minha família, com o meu lar, com a sensação de que o nosso esforço estava valendo a pena. O José e eu estávamos juntos há 20 anos, e ele sempre foi um bom pai, dedicado ao trabalho, e até então eu acreditava que o nosso casamento era forte. José trabalhava em um cafezal, uma das muitas fazendas que ficavam ali nos arredores de Rio Claro. Ele sempre foi um homem simples, de poucas palavras, mas com um jeito que transmitia seriedade e dedicação. Aquele cafezal era mais do que um trabalho para ele. Era uma parte da nossa vida. Ele começava cedo, antes mesmo do sol nascer, e voltava só no final da tarde, com o corpo cansado, mas a mente sempre voltada para o que ele podia trazer de bom para a nossa casa. Era ali, entre as plantações de café, que ele passava a maior parte do seu tempo. O cheiro da terra, o som das folhas sendo mexidas pelo vento e o calor do sol nas horas mais quentes do dia eram seus companheiros diários. Ele costumava dizer que amava o trabalho no cafezal. Sentia que, de alguma forma, ele estava plantando para o futuro. As horas que passava naquele lugar eram um refúgio para ele. Um espaço onde conseguia se concentrar e esquecer as preocupações da vida cotidiana. Eu não entendia completamente esse amor pela lavoura, mas respeitava. Ele sempre voltava com um sorriso de cansaço nos lábios, mas, ao mesmo tempo, com uma sensação de missão cumprida. O cafezal era grande e o trabalho era pesado. Muitos dias ele chegava em casa exausto, com as mãos calejadas e a pele marcada pelo sol. Mas, quando sentava à mesa para o jantar, era como se todo aquele esforço se transformasse em algo muito maior. Ele falava com entusiasmo sobre o futuro da lavoura, sobre as colheitas que estavam por vir, sobre as sementes que plantávamos juntos, figurativamente, é claro. Às vezes, eu o via mais distante, não por mal, mas porque, talvez, o cafezal tivesse começado a ocupar uma parte maior do seu coração. Eu me perguntava se a terra, o cheiro do café torrando, as preocupações com a plantação tinham começado a afastá-lo de mim. Mas nunca imaginei que isso pudesse afetar a nossa relação de uma forma tão dolorosa. Eu, que sempre achei que ele estava feliz, que ele estava bem, estava cega para o que se passava em seu coração. Aquela terra que ele tanto amava, que ele cultivava com tanto afinco, parecia agora estar cobrando o preço que nunca soubemos que pagaríamos. Algo estava se perdendo no ar, algo que não podia ser visto à distância, mas que eu sentia ali, na quietude de casa, na saudade que ele começou a sentir não só do cafezal, mas de algo mais. Nunca imaginei que o café que ele colhia com tanto cuidado pudesse ter o poder de nos separar. E, no entanto, foi esse trabalho árduo, a paixão pela plantação, o que o fez se afastar aos poucos, sem nem perceber que estava se afastando de nós. Ao olhar para trás, me pergunto se o cafezal foi o lugar onde ele se perdeu ou se ele já estava perdido muito antes disso. Eu, que ficava em casa cuidando da família,
Me via naquela rotina que começava a parecer uma repetição, como se estivesse em uma vida congelada no tempo. E no meio desse ciclo, a traição que veio à tona foi um grito no silêncio da nossa história. José ainda voltava do cafezal com aquele cheiro de terra, mas agora, ao olhar nos seus olhos, eu não via mais a mesma coisa. Eu via um homem distante, desconectado, e a dor, essa dor de ver alguém que amamos se afastando, foi se tornando mais e mais insuportável. Até o café que ele amava parecia ter um sabor amargo, como se tudo o que fizemos juntos tivesse sido uma grande mentira. Mas, como disse antes, aquele bilhete que encontrei foi só o começo de uma jornada, não o fim. O fim do que eu achava ser a nossa história, mas o começo do que seria a minha verdadeira história de superação. Uma história que, embora tenha começado no mais profundo da dor, me mostraria que, até mesmo nos momentos mais sombrios, há luz para aqueles que têm coragem de continuar. A dor da traição foi tão forte, mas o que veio a seguir foi ainda mais surpreendente. O homem com quem eu passei 20 anos da minha vida, o homem que era o pai dos meus filhos, e a pessoa com quem eu acreditava que estava construindo uma história de amor, estava envolvido com minha própria irmã. Mas não era uma irmã de sangue. Era uma mulher que, por anos, chamamos de família. Ela entrou na nossa vida há muito tempo, uma amiga de infância do José, que, por alguma razão, acabou se tornando uma figura constante em nossas reuniões de família. Ela nunca foi realmente a irmã, mas o jeito dela, o sorriso doce e a maneira com que sempre esteve ao nosso lado, fazia com que todos a vissem dessa forma. Naquele momento, quando descobri o que estava acontecendo, percebi que tudo o que eu conhecia sobre a nossa vida estava, de alguma forma, em jogo. Eu me lembro de como, quando ela apareceu na nossa vida, José e eu ficamos felizes. Era alguém que compartilhava tantas histórias com ele, que compreendia os altos e baixos de nossa jornada e que parecia se encaixar tão bem no nosso círculo. Era quase como se ela tivesse se tornado uma extensão da nossa família, algo que não questionávamos. Quando o José chegava do cafezal, às vezes ela estava lá tomando um café com a gente, conversando, rindo. Nada parecia fora do lugar. Nada parecia indicar o que estava por vir. Mas, ao me deparar com aquele bilhete, tudo passou a fazer sentido. E eu percebi que as pistas estavam ali, escondidas na nossa rotina diária, mas eu não soubera enxergar. O nome dela no papel, a sensação de que algo estava fora do lugar, aquele olhar desconfortável no rosto do José. Tudo aquilo se conectou de uma forma que, até hoje, ainda me assusta. A sensação de traição não foi apenas pelo fato de ele ter me enganado, mas pelo que isso significava sobre a confiança que eu tinha nela também. Como eu pude não perceber? Como pude confiar em alguém que durante todo esse tempo parecia estar ao meu lado quando, na verdade, estava de alguma forma me enganando? Fiquei paralisada com a descoberta. Não conseguia entender, não conseguia racionalizar o que estava acontecendo. Eu me perguntava, como foi que ela, minha amiga, minha irmã de coração, pôde fazer isso comigo? Como o José, o homem com quem eu compartilhei tantos momentos, pôde envolver-se com ela de uma forma tão íntima e traiçoeira? A raiva começou a tomar conta de mim, mas não era uma raiva simples. Era uma raiva carregada de confusão, de dor e, principalmente, de desconfiança. Como eu poderia acreditar nas pessoas à minha volta novamente? Como eu poderia olhar para o José, para minha irmã, e ainda enxergar os mesmos rostos de antes? A princípio, o que mais me perturbou foi o silêncio. Nenhum de nós falou sobre aquilo. Eu sabia o que ele estava tentando esconder, e ele sabia que eu sabia. Mas havia algo dentro de mim que não queria discutir a dor. Eu não queria mais ouvir palavras vazias, nem explicações que não poderiam mudar o que já estava feito.
O que me restava era o silêncio, que parecia ser mais forte do que qualquer palavra que eu pudesse dizer. Foi nesse silêncio que comecei a entender que não poderia viver assim, com um peso tão grande sobre meus ombros. Eu precisava de uma resposta para as minhas perguntas, mesmo que essa resposta fosse dolorosa. Eu precisava entender a razão, não porque eu fosse aceitar a situação, mas porque era a única maneira de seguir em frente, de encontrar paz. Foi então que decidi confrontá-los. Eu sabia que a única forma de eu sair daquela escuridão era entender o que tinha acontecido. Então convidei José para uma conversa, e ele sabia o que estava por vir. Ele sabia que não poderia mais esconder a verdade. Naquela noite, com os olhos marejados e o peito apertado, ele me contou a história. Não de forma gloriosa, mas com um olhar de vergonha, como quem sabe que não pode mais voltar atrás. Ele me falou sobre o que aconteceu com a minha irmã, como a amizade dele se transformou em algo mais e como ele se perdeu nisso tudo. Ele me disse que, mesmo sendo errado, de alguma forma aquilo o fazia sentir-se vivo, sentir-se desejado novamente. Ele falava sobre o vazio que sentia no relacionamento, sem entender como tudo o que vivemos poderia ter chegado a esse ponto. Eu não sabia o que fazer com aquela informação. A dor não passava e a raiva não se dissipava. Eu estava perdida entre o que poderia ser e o que já era. Mas, ao ouvir aquilo, ao confrontá-lo com a verdade, algo dentro de mim mudou. Eu já sabia que não poderia mais viver naquele mesmo lugar, naquelas mesmas mentiras. Eu não sabia o que o futuro traria, mas naquele momento, eu sabia que precisava seguir em frente, por mim e pelos meus filhos. E foi assim que, naquela noite, a mulher que estava desmoronada com a traição do homem que amava, tomou a decisão de não ser mais refém da dor. Eu sabia que a vida não parava ali, que aquela história, por mais difícil que fosse, ainda poderia ter um recomeço, e que, com o tempo, eu seria capaz de reconstruir minha vida. O que aconteceu depois foi algo que eu jamais poderia imaginar. Quando eu finalmente tomei coragem para confrontar José, sabia que ele não seria o único a ter que pagar pelo que aconteceu. Gabriela, minha irmã de coração, aquela mulher que eu tratei como da família, também precisaria ouvir o que eu tinha a dizer. Eu não podia deixar que ela saísse impune, que ela continuasse a andar pela cidade com o mesmo sorriso no rosto, fingindo ser a boa amiga, a irmã, quando, na verdade, ela tinha me destruído de uma forma que ninguém poderia compreender. Eu estava furiosa. A raiva queimava dentro de mim de um jeito que eu nunca havia sentido antes. Não era só a traição de José. Era a desonestidade dela, a falsidade com que ela entrou na minha vida, sempre tão doce e amável, enquanto tramava tudo nas sombras. A raiva não cabia mais dentro de mim, e eu sabia que, de alguma forma, precisava descarregar tudo aquilo em algum lugar. Aquela tarde de sábado parecia não ter fim. Eu estava em casa, arrumando as coisas, tentando entender o que fazer a seguir, quando, de repente, eu me lembrei de algo. Gabriela. Ela estava em casa, em algum lugar, provavelmente descansando. Talvez com a mesma calma que sempre teve, mas que agora me parecia uma hipocrisia. Eu sabia que ela estava em casa porque eu já a tinha visto mais de uma vez naquela semana, quando o José e eu discutimos, chegando com aquele olhar de quem nada tem a esconder. Ela sabia, claro que eu sabia. Mas o que ela não sabia era que eu estava prestes a pôr tudo a limpo. Dei um passo que para muitas pessoas pareceria impensável, mas para mim, naquele momento, era a única coisa que restava. Eu não iria mais fugir. Peguei a bicicleta e pedalei até a casa dela. Meu coração batia forte no peito, a adrenalina subindo, mas eu não hesitei. Não poderia hesitar. Quando cheguei lá, a porta estava entreaberta, como se ela já soubesse que eu viria. Eu entrei sem fazer barulho,
e o cheiro do perfume dela me atingiu. Estava tudo tão silencioso, tão calmo. E eu pensei, será que ela sequer sente o peso do que fez? Eu sabia que ia ser uma conversa difícil, mas não imaginava que se transformaria em uma tempestade tão violenta. Ela estava na sala, deitada no sofá, folheando uma revista. Quando me viu, seu sorriso se desfez imediatamente e seus olhos se arregalaram, mas ela tentou disfarçar. "Maria, o que você está fazendo aqui?" perguntou, mas a voz dela estava tremendo e eu soube que ela sabia muito bem o que estava prestes a acontecer. Eu olhei bem fundo nos olhos dela e disse, sem rodeios: "Eu sei o que aconteceu. Sei de tudo. Você pegou o meu marido. Você traiu a nossa confiança. E agora vai ter que ouvir o que eu tenho para dizer." O silêncio foi pesado, mas logo a tensão tomou conta do ambiente. Gabriela se levantou lentamente, uma expressão que tentava ser calma, mas eu podia ver a apreensão nos seus olhos. Ela não sabia o que fazer com aquilo. "Maria, você não sabe o que está dizendo. Não é o que você pensa." Eu soltei uma risada amarga, tão forte, que quase me surpreendi comigo mesma. "Não, Gabriela, não é o que eu penso. Eu vi o bilhete. Eu sei o que aconteceu. Você tem algo a dizer sobre isso?" Ela tentou se manter firme, mas a voz dela falhou. Eu não queria que fosse assim. Não foi planejado. Foi só uma fraqueza. Eu não sabia como lidar com tudo." Ela falou de forma arrastada, como se estivesse buscando palavras que pudessem justificar o injustificável. Aquilo me fez perder a paciência. "Fraqueza? Fraqueza? Você destruiu minha vida, Gabriela. A vida da minha família. Você era minha amiga, minha irmã. Como pôde fazer isso?" Eu dei um passo à frente, sem conseguir controlar a fúria que tomava conta de mim. Ela recuou, mas não teve coragem de sair dali. Eu me aproximei mais e, em um momento de puro desespero e raiva, puxei o cabelo dela com toda a força que eu tinha. A sensação de ter as mãos nos fios dela foi como uma liberação, como se, ao tocá-la daquela maneira, eu estivesse, de alguma forma, apagando a dor que ela havia me causado. Ela gritou, e o som daquela gritaria só fez aumentar a minha fúria. "Maria, você não pode fazer isso! Você está louca!" Mas ao invés de recuar, eu continuei. Puxei com mais força, jogando ela para trás. Ela tentou se defender, empurrando meu braço, mas a raiva me cegou, me deixou sem controle. Não era só sobre o que ela fez com o José. Era sobre o que ela fez com a minha vida, com o que eu acreditava ser uma história feliz. Ela caiu no sofá e, em um impulso, eu a empurrei contra a parede, com as palavras saindo de minha boca como facas afiadas. "Você não merece perdão, Gabriela. E o pior de tudo é que nem José merece. Ele destruiu tudo, e você me ajudou a enterrar tudo o que eu amava." Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas, mas eu não podia sentir pena. Não podia. Eu estava além disso. Minha vida, meus filhos, meu casamento, tudo o que construímos estava sendo dilacerado pela escolha dela, pela escolha do meu marido. E naquele momento, eu só queria que ela sentisse um pouco da dor que eu estava sentindo. A briga continuou por mais alguns minutos. Uma mistura de palavras duras, gritos e empurrões. No final, saí da casa dela sem olhar para trás, o peito arfando, o corpo tremendo. Eu sabia que nada voltaria ao que era antes, que eu não seria mais a mesma. Mas algo dentro de mim também sabia que, no fundo, aquele confronto me dava uma sensação de libertação. Porque, por mais que a dor estivesse lá, por mais que a raiva ainda queimasse, eu havia dado o primeiro passo para recuperar o que tinha perdido. Quando saí da casa de Gabriela, com a sensação de que, finalmente, eu havia feito o que precisava ser feito, um turbilhão de sentimentos tomou conta de mim. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo.
mas sabia que o pior já havia acontecido. Eu não conseguiria mais voltar para a vida que eu conhecia antes. Aquele confronto, a briga, a raiva. Tudo aquilo parecia ter aberto uma ferida que não se fecharia mais. E, ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia que eu estava finalmente tomando as rédeas da minha própria vida. O caminho de volta para casa foi tortuoso. A cada quilômetro que eu dirigia, sentia como se estivesse me distanciando de um mundo que, de alguma forma, já não me pertencia mais. Quando entrei em casa, a quietude me pareceu ainda mais sufocante. Tudo estava como eu deixara, mas nada mais parecia certo. Eu passei pela sala e vi a foto da nossa família na parede. José, os filhos, nós dois sorrindo, como se fôssemos a família perfeita. A imagem parecia um reflexo distorcido de uma vida que não existia mais. Entrei no quarto e foi ali, naquele espaço que sempre foi nosso, que eu comecei a tomar a decisão de não olhar para trás. Vi as roupas de José espalhadas, como se a vida dele continuasse como sempre, sem mudar. Mas, naquele momento, tudo precisava mudar. Eu sabia que a única maneira de me livrar daquela dor era tomar o controle. Ele não ia mais ficar ali, ao meu lado, vivendo como se nada tivesse acontecido. Eu não ia mais ser a mulher que aceitaria ser traída em silêncio. Eu fui até o armário dele e comecei a pegar tudo. Primeiro, os sapatos, que por mais que fossem apenas objetos, pareciam carregar o peso de uma vida inteira de mentiras. Depois, as calças, as camisas, as jaquetas, tudo. Cada peça de roupa parecia um símbolo daquilo que ele fez comigo, de tudo o que ele destruiu. Eu puxava tudo com uma força que eu mesma não sabia que tinha, arrancando cada pedaço daquela vida que me foi roubada. Não tinha mais espaço para dúvidas, não havia mais margem para arrependimentos. Tudo tinha que ser retirado de mim. Quando vi que já havia pego quase tudo, a raiva tomou uma forma física. Eu precisava fazer mais. Não era o suficiente jogar as roupas no chão. Eu precisava que ele sentisse o peso de tudo o que aconteceu. Eu precisava que ele soubesse, de uma vez por todas, que nada mais entre nós era possível. Então, com um movimento impensado, sem nem parar para pensar, eu peguei todas as roupas de José e as levei até o terreiro. A sensação de estar controlando a situação, de estar finalmente no comando da minha própria história, era avassaladora. Eu joguei as roupas com toda a força que eu tinha, criando um amontoado no meio do chão, como se estivesse jogando tudo o que ele significava para mim ali, na poeira. Quando ele chegou em casa, mais tarde do que o normal, como sempre fazia, a primeira coisa que fez foi olhar para o interior da casa. Ele não me viu de imediato, mas a cena que o aguardava no terreiro era algo que ele não poderia ignorar. Eu sabia que ele veria, porque não havia como não perceber o amontoado de roupas e pertences que eu havia espalhado por ali. Aquele amontoado não era apenas a minha raiva, não era só um gesto de revolta. Era a minha maneira de dizer que, a partir daquele momento, ele não fazia mais parte da minha vida. Ele estava sendo expulso, de maneira simbólica, de um lugar onde não mais pertencia. Eu o ouvi chegando, e o som das suas botas no chão não me fez recuar. Ele estava prestes a entrar na casa quando olhou para o lado e viu as roupas no terreiro. Ele ficou parado por um instante e eu pude ver a reação dele mesmo de longe. Ele se aproximou, os olhos fixos nas roupas espalhadas, e sem nem me olhar, disse com uma voz baixa: "Maria, o que é isso?" Eu não sabia o que esperar. Ele estava tentando entender, tentando talvez buscar uma explicação que já não tinha mais. Mas eu não queria mais explicações. Eu não queria mais desculpas. Eu olhei para ele, de onde estava, e com toda a frieza que eu pude reunir, falei: "Isso é o que você merece, José. Isso é tudo o que você vai ter agora. Você me traiu, destruiu a nossa família, destruiu tudo o que a gente construiu.
E agora você vai entender o que realmente significa ser jogado fora. Você não tem mais espaço aqui. Não tem mais lugar na minha vida. Ele ficou em silêncio, os olhos perdidos entre as roupas e meu rosto. Eu podia ver a vergonha nele, mas não me importava. Eu não sentia mais nada por ele. Não havia mais amor. Não havia mais confiança. Tudo o que eu sentia era raiva e a vontade de dar um fim definitivo àquela história. Maria, por favor, não faz isso. Eu sei que errei, que machuquei você, mas eu ainda te amo. Ele disse, a voz falhando, como se a última palavra estivesse saindo com dificuldade. Eu não me movi. Fiquei ali, firme. Você não me ama. Se amasse, não teria feito o que fez. Não teria destruído a nossa vida. Agora, você vai embora. Ele hesitou, olhou para as roupas no chão e para mim. Mas não fez mais nada, não disse mais uma palavra. Apenas virou as costas e começou a andar em direção à porta. Eu sabia que ele não tinha mais nada a fazer ali. Eu sabia que ele já não me tinha mais. Naquele momento, enquanto ele saía pela porta, levando consigo a última parte do que restava do nosso casamento, eu senti um vazio, mas, ao mesmo tempo, uma leveza. Não era a felicidade que eu sentia, mas era a sensação de que eu finalmente estava livre. Livre do peso que ele e Gabriela haviam colocado sobre mim. Eu sabia que não seria fácil, que os próximos dias seriam difíceis. Mas naquele instante, o que importava era que eu havia tomado a decisão de recomeçar. Eu não era mais aquela mulher que aceitava ser traída em silêncio. Eu era Maria, uma mulher que agora sabia que, por mais doloroso que fosse, ela tinha o poder de reconstruir a sua vida. José saiu da minha casa com o coração pesado, mas, de alguma forma, eu sabia que aquilo era o melhor para todos nós. Eu o vi indo embora, sem olhar para trás, e naquele momento, senti que finalmente havia recuperado um pedaço de mim que ele havia roubado ao longo dos anos. Eu me vi ali, em pé no meio daquela casa, com uma sensação de poder e de perda, ao mesmo tempo. Era o fim de um capítulo, mas também o início de uma nova jornada. Dentro de casa, tudo parecia em silêncio, mas um silêncio que pesava. Os meus filhos, João e Laura, estavam ali, quietos, observando tudo. A partida de José foi difícil para eles, como eu sabia que seria. João, o mais velho, tinha 12 anos e, embora fosse uma criança muito madura para a sua idade, podia sentir a tensão no ar. Laura, com seus 9 anos, não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia que algo importante estava acontecendo, algo que mudaria a vida deles para sempre. Quando José finalmente fechou a porta e se foi, um peso que estava em minha alma começou a se dissipar. Mas logo os filhos vieram até mim. João, com os olhos marejados, se aproximou e me abraçou com força. Mãe, eu não queria que ele tivesse ido embora, mas eu sei o que ele fez, disse ele, tentando segurar as lágrimas. Laura, a mais sensível, também se aproximou, segurando meu braço com uma delicadeza que partiu meu coração. Ela não disse nada, mas com o olhar, ela me entregou o apoio que eu tanto precisava. Ela sabia o que estava acontecendo. Sabia que, de alguma forma, José a havia traído também. E isso a fez crescer mais rápido do que eu gostaria que tivesse crescido. Eu os abracei com todas as minhas forças. Não havia mais palavras a serem ditas naquele momento, porque as palavras que precisavam ser ditas já haviam sido ditas. José havia partido, mas a dor ainda estava ali, entre nós. O que mais me surpreendeu foi a forma como eles, mesmo pequenos, conseguiram entender o que estava acontecendo. Não precisavam saber todos os detalhes, mas sabiam o que o pai tinha feito. Sabiam que algo estava errado, que ele havia quebrado a confiança de todos nós. Eu vou cuidar de vocês, meus filhos, disse eu com a voz embargada, mas firme.
Eu sei que estamos passando por um momento difícil, mas nós vamos passar por isso juntos. A mamãe vai estar aqui e a nossa vida vai ser diferente agora. Vai ser melhor. Vamos recomeçar, um dia de cada vez. Eles me olharam com um misto de tristeza e alívio. As lágrimas de João já não escorriam, mas ele não conseguia esconder o quanto aquilo tudo o afetava. Laura, por outro lado, estava tentando entender, ainda tentando processar o que aconteceu, mas suas pequenas mãos apertando as minhas mostravam que ela também confiava em mim para atravessar esse momento turbulento. E foi assim que a vida, de uma forma muito dolorosa e inesperada, se reorganizou ao nosso redor. Não foi fácil. Nos primeiros dias, o choro deles se misturava ao meu. Nós nos consolávamos uns aos outros, como uma unidade que estava sendo reconstituída. Mas havia algo de bonito na forma como nos apoiávamos. Os risos de João, a energia de Laura, começaram a trazer de volta à minha casa uma sensação de normalidade que, aos poucos, se sobrepôs à tristeza. João, com a sua maturidade precoce, começou a entender que o amor que ele e Laura tinham pelo pai não precisaria ser negado. Eles não precisavam se culpar pelo que aconteceu. E isso me deu forças para seguir em frente, para não deixar que a raiva e a dor se tornassem a nossa nova realidade. Não, a nossa realidade seria de amor, de resiliência e de reconstrução. Eles não questionaram minha decisão. Eles sabiam o que havia acontecido e de algum modo sentiam que, ao ficarem comigo, estavam fazendo o que era certo. O mais importante era que nós seríamos uma família, independente de tudo. E com o tempo, eu soube que o amor deles seria o que me sustentaria. O carinho deles, a confiança e a vontade de seguir em frente com eles ao meu lado me deram forças para recomeçar. Nos dias seguintes, tentei ser o mais forte possível, porque sabia que eles precisavam de mim. Mas eu também sabia que, para que eles se recuperassem, eu precisava me curar primeiro. A dor era grande, mas o amor que eu sentia por eles era ainda maior. E isso me impulsionava todos os dias a seguir em frente. Eu queria mostrar para eles que, embora o pai tivesse ido embora, a nossa vida poderia ser bonita, mesmo com as cicatrizes que agora carregávamos. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas sabia que, com eles ao meu lado, seríamos capazes de lidar com qualquer coisa. A partir daquele momento, eu era a mãe e o pilar de nossa casa, e eu estava determinada a mostrar para meus filhos que a nossa história não acabava ali. Nós íamos recomeçar. E juntos, a dor se transformaria em força, e as lágrimas em risos. Os anos se passaram com uma rapidez surpreendente. João, meu filho mais velho, estava com 18 anos agora, e Laura com 15. Eu olhava para eles e sentia que, ao mesmo tempo, o tempo tinha sido gentil e cruel. Eles estavam crescendo, amadurecendo, se tornando pessoas incríveis, e ao mesmo tempo, me fazia pensar em como a vida nos dava essas fases, essas transições inevitáveis. Olhava para o João e via nele o homem que ele estava se tornando, com sua personalidade forte, uma mistura de teimosia e generosidade. E, na Laura, via toda a delicadeza que ela havia mantido, mesmo com tudo o que havia acontecido na nossa família. Eu tinha conseguido, com muito esforço, nos reerguer. Conseguimos construir uma vida nova, e a nossa casa, embora com suas cicatrizes, era agora um lugar onde o amor e o respeito se tornaram a base de tudo. A dor do passado, por mais que ainda existisse de alguma forma, já não tinha o poder de nos dominar. Haviam dias difíceis, claro, mas tínhamos criado novos hábitos, novas memórias. Foi então que, em uma tarde de verão, quando eu estava no mercado da cidade, algo mudou novamente. Era uma dessas tardes quentes em Rio Claro, onde o sol parecia derreter tudo ao seu redor.
Eu estava na fila do caixa, tentando equilibrar as compras enquanto conversava com a senhora do lado, quando ele apareceu. Marcos. Eu não o conhecia ainda, mas algo nele me chamou a atenção de imediato. Ele estava na fila ao lado, com uma camisa de manga curta, jeans e um sorriso discreto no rosto. Parecia calmo, e a maneira como olhava para as prateleiras sugeria que ele estava ali por necessidade e não por prazer. Não sei exatamente o que foi, mas alguma coisa no olhar dele fez com que meu coração pulasse uma batida. Pode parecer exagero, mas foi como se algo dentro de mim tivesse se acendido. Eu olhei para ele e, quando ele me viu, nossos olhos se encontraram por um segundo. Foi só um segundo, mas foi suficiente. Ele sorriu levemente e fez um gesto de cabeça, como se nos conhecêssemos há muito tempo. Eu senti uma estranha familiaridade naquele gesto. Fiquei sem saber o que fazer. Eu não estava mais acostumada a ser abordada por estranhos, e menos ainda por alguém tão, atraente, e que parecia tão tranquilo. Oi, tudo bem? Ele disse com uma voz calma, mas com uma leve curiosidade nos olhos. Oi, tudo. E você? Eu respondi tentando manter a conversa leve, embora algo dentro de mim me dissesse que essa conversa não seria como as outras. Estou bem, sim. Eu sou o Marcos. Moro aqui em Rio Claro há algum tempo, mas ainda não tive a chance de conhecer todo mundo. Ele deu uma risadinha como se estivesse se desculpando por ser novo na cidade. A sinceridade na voz dele era algo que me desconcertava. Ah, você é novo por aqui então? Eu sou Maria, respondi, tentando manter o tom descontraído, mas ainda com o peito apertado. Algo naquele encontro parecia fazer meu coração bater mais rápido, e eu sabia que não deveria me deixar levar por isso. A conversa continuou fluindo, mais descontraída do que eu imaginava. Marcos parecia ser o tipo de pessoa que estava sempre disposto a ouvir, sem pressa, e eu comecei a relaxar. Falamos sobre a cidade, sobre a vida, sobre como Rio Claro mudava ao longo dos anos. Ele mencionou que tinha se mudado para cá por motivos de trabalho, mas que estava começando a gostar do ritmo tranquilo da cidade. Não sei quanto tempo ficamos conversando ali no mercado, mas quando olhei para o relógio, percebi que o tempo tinha simplesmente fugido. Ele estava se despedindo quando me perguntou com um sorriso tímido: Maria, você não gostaria de tomar um café algum dia desses? Eu adoraria ouvir mais sobre a cidade, suas histórias. Eu fiquei parada por um momento, surpresa com o convite, mas não hesitei. Algo me dizia que esse encontro não era por acaso, que ele não havia aparecido ali só para trocar algumas palavras aleatórias sobre a cidade. Sim, claro, eu adoraria. Eu sorri, tentando esconder a ansiedade que estava começando a crescer dentro de mim. Que tal na próxima terça-feira, às 10h, no café da praça? Ele concordou de imediato, com aquele sorriso sincero, e foi embora, deixando-me com a sensação de que algo grande, talvez até inesperado, estava começando a acontecer. Nos dias que se seguiram, eu não conseguia parar de pensar em Marcos. Eu me peguei revisando nossa conversa várias vezes em minha cabeça, tentando entender o que exatamente me fazia sentir aquela sensação de inquietude. Já fazia tanto tempo que eu não pensava em nada além dos meus filhos e da minha vida cotidiana que essa ideia de conhecer alguém parecia quase impossível, como se fosse uma história distante de um passado que eu não queria revisitar. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim estava animada, ansiosa até, para descobrir mais sobre ele. A terça-feira chegou rapidamente, e eu me vi arrumando-me mais do que o habitual. Coloquei uma blusa simples, mas que eu sabia que me deixava bem. Não estava tentando impressionar ninguém, mas, de alguma forma, queria estar bem para esse encontro. Queria que fosse algo natural, mas, ao mesmo tempo, queria que fosse especial. Cheguei ao café da praça um pouco antes de Marcos,
como sempre faço. A tarde estava quente, mas o vento leve aliviava o calor. Quando ele chegou de longe, o vi caminhando em minha direção, com aquele sorriso de sempre. Ele parecia ainda mais tranquilo, como se tivesse encontrado seu lugar no mundo. "Oi, Maria. Espero que não tenha esperado muito", disse ele, puxando a cadeira para se sentar. "Não, eu cheguei agora há pouco", respondi sorrindo. A conversa seguiu fácil, sem pressa, sem pressões. Marcos falava sobre sua vida, sobre a cidade, e eu o escutava atentamente, deixando a conversa fluir. Ele era inteligente, e o jeito com que ele falava me fazia me sentir à vontade. Eu não sabia onde aquilo nos levaria, mas naquele momento estava apenas aproveitando a companhia dele, sem expectativas, apenas vivendo o agora. A conversa foi fluindo naturalmente e, com o tempo, eu percebi que já não me importava tanto com o que poderia vir a seguir. O simples ato de estar ali, naquele café tranquilo, com uma pessoa que me fazia sorrir sem forçar nada, foi algo que eu não sentia há anos. Eu sabia que tinha dado um passo importante e não sabia o que o futuro traria. Mas, naquele momento, parecia que algo bom poderia finalmente surgir na minha vida. Eu me senti bem. Eu estava aberta à ideia de uma nova amizade, talvez até algo mais. Mas o importante para mim, naquele instante, era saber que a vida tinha me dado uma chance para recomeçar, para viver novas experiências. E essa era uma oportunidade que eu não queria deixar escapar. Era uma tarde ensolarada quando eu marquei o segundo encontro com Marcos. O clima entre nós estava cada vez mais descontraído, e eu estava curiosa para ver como a nossa amizade, ou algo mais, poderia evoluir. Eu me peguei sorrindo ao pensar sobre como, depois de tanto tempo, alguém como ele havia surgido em minha vida. Marcos parecia ser um alívio, uma nova chance de sentir algo positivo, algo leve, que eu não sentia há muito tempo. Eu me arrumei com cuidado, colocando uma blusa que eu sabia que ele gostava de ver, tentando manter a mesma sensação de tranquilidade que sentia quando estávamos conversando. Enquanto me preparava para sair, um vizinho chegou correndo até minha porta, ofegante e com um olhar de pavor. "Maria, Maria! Você precisa vir imediatamente. José sofreu um acidente." Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. "José, o que aconteceu?" Eu perguntei, a voz falhando. O vizinho que morava próximo à antiga casa dele me contou que José estava a caminho de levar os grãos de café para a cooperativa, como fazia todos os dias quando o caminhão tombou. O impacto foi brutal e, apesar de todos os esforços para resgatá-lo, ele não resistiu aos ferimentos. A dor tomou conta de mim em um segundo. José, meu ex-marido, estava morto. Eu fiquei paralisada por um momento, tentando compreender. José havia sido muitas coisas para mim. O pai dos meus filhos, o homem com quem compartilhei muitos anos da minha vida. Por mais que eu tivesse superado a traição, por mais que eu tivesse decidido seguir em frente, a morte dele me atingiu de uma maneira que eu não esperava. Não importava o que havia acontecido no passado. Ele ainda era alguém importante para a minha história, para a história dos meus filhos. Sem saber o que fazer, olhei para o relógio e respirei fundo. Eu tinha que ir. Eu sabia disso. Era algo que eu precisava fazer por mim e pelos meus filhos, mesmo que os sentimentos que surgiram com a notícia fossem confusos. Olhei para a porta e, com um impulso, mandei uma mensagem para Marcos, explicando que algo urgente havia acontecido e que eu não poderia ir ao encontro. "Oi, Marcos. Não vou poder ir. Algo urgente aconteceu e eu preciso ir até a casa do meu ex-marido. Depois te explico. Me desculpe pela mudança de planos." Logo me arrumei, o coração acelerado, e fui até a casa onde ele havia crescido, onde a família dele ainda morava.
Ao chegar lá, encontrei todos reunidos, com os rostos pálidos e a tensão no ar. O velório estava sendo organizado e a sensação de choque ainda pairava no ambiente. Eu entrei na casa e fui até onde o corpo de José estava sendo preparado para o enterro. A visão dele ali, naquele estado, fez com que todas as emoções que eu havia guardado se misturassem de forma inesperada. Ele parecia tão tranquilo, tão distante dos erros que cometera. Olhei para ele e, por um momento, fui tomada por uma onda de sentimentos conflitantes. O José que eu conhecia estava ali, mas de uma maneira tão final, tão distante de tudo o que passou entre nós. Foi então que, enquanto eu estava ali, na casa onde tantas memórias nossas ainda estavam, Marcos apareceu à porta. Ele havia me seguido até lá, preocupado, sem saber exatamente onde eu estava. Ele entrou com um semblante tenso, e eu sabia que ele podia ver a tristeza no meu rosto. Ele me olhou, viu a situação e, sem palavras, se aproximou com respeito. "Quem é ele, Maria?" perguntou Marcos com a voz suave, observando o corpo de José ali, já preparado para o enterro. Eu respirei fundo, tentando encontrar as palavras certas para explicar. Olhei novamente para o corpo de José e depois para Marcos. Esse é José, meu ex-marido." Marcos me olhou, absorvendo as palavras, e depois, com uma expressão de compreensão, disse: "Eu sinto muito, Maria. Sei que deve ser muito difícil para você. E por mais que eu não saiba o que dizer, eu estou aqui, se precisar de algo." Eu apenas assenti, sentindo um peso no peito. Marcos não fez mais perguntas. Ele estava ali, quieto, oferecendo apoio de uma maneira que parecia reconfortante, sem invadir o meu espaço, mas se fazendo presente no momento que eu mais precisava de alguém. Ele me olhou sem pressa de ir embora, e por um breve instante, senti que, apesar da situação ser dolorosa, a vida estava me oferecendo um pouco de alívio, de gentileza, através dele. Naquele momento, entre a despedida de José e o apoio silencioso de Marcos, eu soube que, mesmo nos momentos mais sombrios, havia sempre algo que poderia nos ajudar a seguir em frente. E eu estava começando a entender que talvez a vida ainda tivesse muito mais a oferecer, mesmo quando a dor parecia insuportável. 1 ano se passou desde o falecimento de José, e durante esse tempo, a vida seguiu seu curso de maneiras que eu não esperava, mas que, de certa forma, me ajudaram a me reconstruir. Eu e meus filhos, João e Laura, havíamos nos adaptado à nova realidade. A dor da perda ainda estava ali, como uma cicatriz que nunca desaparecerá completamente. Mas nós aprendemos a viver com ela, a conviver com as memórias e os sentimentos complicados que José deixou para trás. Foi nesse período que Marcos e eu começamos a nos aproximar cada vez mais. Ele estava sempre por perto, oferecendo seu apoio, sua amizade e sua presença tranquila. Ele entendia o meu processo de cura e nunca me pressionou. Não era algo que acontecesse de um dia para o outro, mas, aos poucos, nós começamos a perceber que aquilo que eu inicialmente vi como uma amizade se transformava em algo mais profundo, mais significativo. Marcos era uma pessoa diferente de José. Ele não tinha as imperfeições que eu já conhecia e que, em algum momento, me feriram. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma sensibilidade única, uma paciência que me fazia sentir segura e amada. Ele me respeitava e me ajudava a lidar com os fantasmas do passado, sem nunca querer apressar nada, sem forçar um caminho que eu não estivesse pronta para trilhar. Os encontros entre nós se tornaram mais frequentes. Passávamos horas conversando, compartilhando momentos simples, como uma caminhada na praça, ou uma tarde na cozinha preparando algo juntos. Não era algo grandioso, mas era real. E no meio de todo aquele processo de cura, Marcos se tornou um pilar de apoio
não só para mim, mas também para meus filhos. Ele sabia como respeitar o espaço deles, como ser um amigo sem ultrapassar limites. E isso fez com que, aos poucos, ele fosse se tornando parte de nossas vidas de uma forma natural. João e Laura começaram a perceber a mudança. Eu não falava muito sobre Marcos com eles no começo, mas logo notaram que ele estava mais presente, que havia algo novo acontecendo. E, para minha surpresa, ambos aceitaram isso de uma forma muito mais tranquila do que eu esperava. João, já mais velho, com 19 anos agora, era o mais reservado, mas ele via o quanto eu estava feliz, e isso era o mais importante para ele. Laura, com 16 anos, estava tão contente com a mudança quanto eu, e sempre me incentivava a passar mais tempo com Marcos. Certa noite, depois de mais uma reunião de família na qual Marcos estava presente, Laura me puxou para o canto da sala e, com um sorriso sincero no rosto, disse: "Mãe, eu gosto do Marcos. Ele faz você sorrir e eu vejo como você está bem com ele. Acho que ele é uma pessoa boa para você." João, mais sério, mas com um olhar que me dizia tudo, também disse algo parecido. "Mãe, você merece ser feliz e eu vejo que ele te faz feliz. Se você acha que ele é certo para você, eu apoio." Essas palavras foram um alívio para mim, porque sabia que, apesar das complicações do passado, meus filhos estavam entendendo e aceitando o que estava acontecendo. Eles não estavam tentando prender-me ao passado, mas estavam torcendo pela minha felicidade, pela minha reconstrução. E, com o tempo, as coisas foram acontecendo de uma maneira suave. Marcos e eu começamos a namorar oficialmente. Não houve grandes gestos ou declarações, mas havia algo de sólido em tudo o que fazíamos juntos. Ele se tornou meu parceiro, alguém com quem eu podia dividir minhas alegrias e angústias. E a vida, finalmente, parecia estar encontrando seu equilíbrio novamente. Eu me lembrei de quando, anos atrás, achava que nunca mais seria capaz de me abrir para o amor, depois de tudo o que passei. Mas com Marcos foi diferente. Ele não tentava substituir José, mas ele me ajudava a olhar para frente, sem carregar o peso de um passado doloroso. Ele aceitava a minha história, e isso era algo que eu precisava. Aos poucos, fomos nos ajustando à nossa nova rotina. Marcos passou a ser parte de nossa família de uma maneira natural, respeitando nossos tempos e espaços, e sempre com o cuidado de não forçar nada. Mas ele estava lá, com a mesma dedicação que eu sentia por ele. Foi em um fim de semana tranquilo, enquanto passávamos uma tarde em casa, que ele me pediu para ficarmos juntos oficialmente. Eu já sabia o que eu sentia por ele, e a resposta saiu de minha boca com a mesma certeza que senti quando soube que era hora de recomeçar a minha vida. "Sim, Marcos, eu quero ficar com você." Nosso relacionamento foi se tornando cada vez mais forte, e com o apoio dos meus filhos, que estavam felizes com a minha felicidade, o futuro parecia mais claro. Não era uma jornada fácil, e nem seria. Mas agora eu sabia que, ao lado de Marcos, eu não estava mais sozinha. Juntos, nós estávamos escrevendo uma nova história. Uma história de superação, amor e, acima de tudo, de segundas chances. A vida não era mais aquela que eu imaginava anos atrás, mas, de certa forma, ela havia se tornado melhor. Eu e Marcos, com a bênção de meus filhos e o tempo para curar as feridas do passado, nos encontramos. E com isso finalmente encontrei a paz que tanto procurei. Hoje, aos 78 anos, olho para minha vida com uma imensa gratidão. O tempo passou de forma tão rápida que, muitas vezes, parece que foi ontem que estava criando meus filhos, enfrentando dificuldades e reconstruindo minha vida após a dor da traição e da perda. E, ao mesmo tempo, sinto que cada momento foi vivido com um propósito, como se todas as etapas que atravessei tivessem me levado até aqui, ao ponto de hoje poder olhar para trás com paz no coração. Meus filhos, João e Laura,
agora são adultos, com suas próprias famílias. João, com seus 35 anos, casado e com filhos, e Laura, com 32, com uma vida estável ao lado de seu companheiro e seus 2 filhos. Já são grandes, adultos com suas responsabilidades, suas vidas, mas sempre próximos. Sempre disponíveis, sempre mostrando carinho e apoio. E o mais bonito é ver que a dor do passado, as dificuldades que enfrentamos juntos, não os afastaram de mim. Eles me deram netos, e até netos já me deram bisnetos. A vida segue, e a família cresce, como ela sempre deveria. Com a chegada dos netos e bisnetos, a casa de algum modo se encheu de vida novamente, mas de uma maneira diferente. Não há mais as corridas no corredor ou as brincadeiras de infância como costumava ser. Eles são mais velhos agora, já adolescentes e jovens adultos, com suas próprias vidas, suas próprias jornadas. Mas, mesmo assim, o simples fato de vê-los, de saber que estão bem, me enche de uma felicidade imensa. Eu sei que, de algum modo, eles carregam o amor e os ensinamentos que passei para os filhos. E isso é mais do que suficiente. A minha história com Marcos, meu grande amor, tem sido uma bênção. Passamos mais de 30 anos juntos, e ao olhar para trás, vejo que esses anos com ele foram os mais tranquilos e felizes da minha vida. Ele foi o companheiro que eu precisei após a tempestade, aquele que me ajudou a reconstruir minha confiança, minha alegria. Marcos sempre me respeitou e ao mesmo tempo me fez rir nas horas mais difíceis. Ele não tentou ser uma substituição para José, mas de alguma forma ele foi a resposta para que eu pudesse seguir em frente, para encontrar a paz. O que construímos juntos com o tempo foi um amor simples, mas profundo. Não foi preciso muito para entender o quanto ele significava para mim. Era nos gestos diários, nos olhares silenciosos, no cuidado que ele tinha não só comigo, mas também com os meus filhos, com a nossa família. Ele foi o apoio, o amigo, o parceiro que sempre soube o momento certo de estar presente e o momento de me dar espaço. Ele nunca se impôs, mas sempre esteve ao meu lado. E hoje, olhando para ele, sinto que tenho a sorte de ter vivido o resto da minha vida ao lado de alguém que me fez tão feliz. Hoje meus filhos têm suas próprias famílias e eu fico maravilhada em ver como a vida seguiu. Como eles se tornaram pessoas incríveis, com caráter, com bondade. E isso é algo que prezo muito, pois sei que, de alguma forma, eu e Marcos fomos parte da base para tudo o que eles construíram. Como mãe, não há maior recompensa do que ver seus filhos seguindo em frente, fazendo suas próprias famílias com o amor que ensinamos. Às vezes, me sento na varanda da minha casa, observando o pôr do sol, e penso em tudo o que vivi. Vejo meus filhos, agora adultos, com seus próprios filhos, e sinto uma paz imensa. Vejo também meus bisnetos correndo e brincando, como uma nova geração que surge com tanta energia. E me sinto grata por poder estar presente, por poder vivenciar esses momentos, por ter o privilégio de acompanhar essa nova etapa da vida. A vida com todos os altos e baixos, com todas as perdas e ganhos, me deu algo que eu nunca imaginei: paz. Hoje tenho a certeza de que fiz o melhor que pude. O amor de Marcos, o amor dos meus filhos e agora os netos e bisnetos me mostram todos os dias que, por mais difícil que tenha sido, a vida tem uma forma bonita de nos recompensar. Eu sou grata a Deus por tudo, por me ter dado a oportunidade de recomeçar, por ter me dado a chance de ser feliz novamente, por ter me dado uma família tão maravilhosa. Hoje sinto que vivi o suficiente para saber que, mesmo quando o caminho parece tortuoso, a paz e a felicidade podem ser encontradas, e elas vêm quando menos esperamos. Eu sou grata por tudo o que vivi e por tudo o que tenho, e com isso me sinto completa.
Ao olhar para trás e refletir sobre tudo o que vivi, vejo como a vida muitas vezes nos leva por caminhos inesperados. A dor da traição, a perda, as dificuldades, todas essas fases poderiam ter me consumido. Mas em vez disso, cada uma delas foi um degrau para minha reconstrução, um passo em direção a algo maior. O que eu aprendi é que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre a possibilidade de recomeçar, de seguir em frente, de encontrar a paz. A vida me mostrou que as perdas não são o fim, mas sim um ponto de virada. E, por mais doloroso que tenha sido perder alguém que um dia foi tão importante, também aprendi que o que realmente importa são as pessoas que continuam ao nosso lado, que nos amam, nos apoiam e nos ajudam a levantar quando caímos. Hoje, aos 78 anos, sei que o tempo que passei com Marcos, com meus filhos, netos e bisnetos, foi o que realmente valeu a pena. E o que eu mais queria era viver cada segundo dessa nova fase com a tranquilidade de saber que, no final, tudo se encaixa. Se eu pudesse dar um conselho a todas as mulheres que estão assistindo a minha história, seria esse: nunca percam a esperança de recomeçar, mesmo quando a dor parecer insuportável. A vida tem formas surpreendentes de nos mostrar que há sempre mais por vir, que há sempre algo novo para aprender, uma nova oportunidade de encontrar felicidade. Nunca é tarde para recomeçar. Agora, quero saber o que você achou da minha história. Deixe seu comentário aqui. Me conte como você se sentiu assistindo e o que aprendeu com ela. E, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhuma novidade. Ah, e se você gosta de histórias como essa, não deixe de entrar no nosso grupo do WhatsApp aqui embaixo, na descrição do vídeo, onde outras senhoras compartilham suas experiências e vivências. É um lugar para se inspirar e, quem sabe, encontrar forças para enfrentar o que a vida te apresentar. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar essa história com quem precisa ouvir. Vamos espalhar esperança e força para todas as mulheres por aí. Até o próximo vídeo.